Fui um dos 3 primeiros a entrar. Olha que legal. Estação da praia. Cadê seu livro, Gabriel? Aqui, tio, olha. Certo. Dá pra ver. Muito bem. Tá bom? Deixa ele aberto. Tá tudo escuro, tio. Liga a lâmpada. Aí, tio, tá tão escuro que ele reconheceu tudo como preto, aí, ó. Só não reconhecia esse aqui. Aí, agora eu estou invisível. Meu Deus. Vou deixar assim. Oxe, cadê? Tá faltando 3 pessoas. Vamos Aí. voltar. Ah, pô. Ui. Fechar aqui pra ninguém. O carinha dos SA. Fechar ali porque se alguém entrar do nada. É. Pronto, tio, aí, ó. Manu, cadê sua farda, Manu? Aí, tio. Oxe, cadê minha porta? Fechado aqui, Manu, ó, seu microfone. Oi? Cadê sua farda? Eu não sei. Não Subiu. sabe? Manu, você não pode participar da aula sem a farda, Manu. Porque se você tá sem farda, né, dá a entender que você não pertence à sua turma. Que você é um estranho. Tá bom. Certo? Veste a farda, por gentileza, rapidinho, gente. Tá? Fiquem de farda. Eu tô de farda, tio. Olha, eu tô de farda. Também, eu tô de farda, ó. Olha a minha farda, ó. Tá? Farda. Vamos lá. A gente vai continuar. Eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês, certo? E aí a gente vai trabalhar a partir do ponto em que nós paramos na última aula, certo? Que é justamente o processo que levou à independência das 13 colônias. Então, hoje nós vamos trabalhar os limites, certo? Os limites da liberdade colonial e o processo de independência. Então, fica aquela questão, né? Por que a Inglaterra passou a impedir, por exemplo, o desenvolvimento comercial das colônias americanas? Né? Alguém leu o texto e percebeu que motivos levaram a Inglaterra a implementar um controle mais rígido sobre as 13 colônias? Oi, tio. Ih, meu áudio está bugado. Eu estou subindo aqui, ó. Aqui na página 165. Oi, Pedro, estou te ouvindo muito mal. Ih, eu tô sem microfone. E aí? Ok. Aqui a gente Por conta começa da na... festa do chá. A gente está aqui na página 165
E aqui a gente tem, né, o que levou exatamente a Inglaterra a começar a controlar de maneira mais eficaz as colônias. Aí, só para a gente rememorar, lembrem, o processo colonial iniciou-se por uma iniciativa privada, né? Aliás, uma iniciativa da coroa, mas com um processo levado por uma empresa privada. Durante os primeiros anos da colonização, não se teve um controle muito rígido sobre as colônias, porque a Inglaterra ela estava envolvida em vários conflitos político-religiosos. Isso impediu com que ela tivesse tempo, né, para controlar essas colônias. Então, as colônias, quando elas começaram a se desenvolver, elas começaram a se desenvolver de uma forma mais autônoma, mais livre. Só que aí, por volta lá do século XVIII, final do século XVIII, metade do século XVIII, houve a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. A França, ela perdeu, né? No caso, a Inglaterra ganhou o conflito. Só que ambas perderam economicamente, porque uma guerra, ela, de certa forma, a guerra, ela traz prejuízos para ambos os lados. Então, a Inglaterra ela estava com muitos prejuízos. Tá? E como é que ela vai dar conta desses prejuízos? Para dar conta desses prejuízos, ela vai precisar, né, obter o maior controle do mercado consumidor dos seus produtos. Então, para isso, ela vai começar a, vamos dizer assim, tolir, né, limitar o comércio que havia nas 13 colônias, que era um comércio autônomo até mesmo com outras regiões. Então, qual é o objetivo dela ao limitar esse comércio? Primeiro, tomar... Oi, Pedro. Monopólio. O seu microfone está bem ruim, Pedro. Eu não sei por quê. Ele está bastante ruim. Tio. Oi. Samara mandou avisar que a internet dela caiu. Eu não sei como ela conseguiu me avisar, mas ela já tá voltando. Tá, quando ela voltar, aparece aqui eu aceito ela aqui na nossa reunião, tá bom? Tá bom. Padilha, você conseguiu perceber qual era o objetivo da Inglaterra ao limitar o comércio das 13 colônias? Sim. Tá. Desenvolva. Eu vou desenvolver. Calma aí. Para impedir que elas ficassem mais fortes e virassem autônomas. Também, eles estavam com esse objetivo, né, de impedir que elas se tornassem autônomas. Mas tinha um processo que tem mais a ver com a Inglaterra. Pedro, ainda tá bem ruim, a gente tá te Um ouvindo. monopólio comercial. Oi? Eu vou falar com você pelo chat, o chat. Vai lá. Obter um mercado consumidor maior para os produtos. Também. Sim, também. Ela, como o Pedro está dizendo aqui no chat, tem um monopólio do comércio na região, né? Obter um controle do mercado consumidor maior, como a Padilha disse, porque a partir disso, a Inglaterra poderia se recuperar financeiramente da guerra. Então, ela começou a restringir, inclusive, o início de um processo industrial nas 13 colônias. Porque se houvesse um processo industrial, todo o produto bruto que as 13 colônias enviavam para ser manufaturado na Inglaterra, passaria a ser manufaturado nas 13 colônias. E aí o lucro da manufatura ia ficar nas 13 colônias. O que eu quero dizer? Imagine você, Manuela Watanabe. Imagine você vive nas 13 colônias, né? Você vive, sei lá, no estado de Massachusetts. E aí você vai iniciar um processo industrial. Você começa a montar uma máquina de tear, você quer produzir tecidos.
De onde é que você vai trazer a matéria-prima para a produção de tecidos? Das colônias do sul, que produzem algodão. Então, as colônias do sul iam te vender o tecido, ou iam te vender o algodão, você ia transformar em tecido e vender esse tecido na América. Provavelmente, o seu tecido ia sair muito mais barato, porque você não precisaria, por exemplo, se você quisesse vender para as colônias do sul, você não precisaria pegar o seu tecido e mandar ele, exportar ele por navio, né? Ou se exportasse por navio, mas era muito mais perto do que exportar para a Inglaterra. O seu produto, mano, ia ser mais barato. Sendo mais barato, as pessoas iam preferir comprar na tua mão do que comprar da Inglaterra. Entende? Então, a Inglaterra não queria que acontecesse isso. Que as colônias ficassem autossuficientes, que uma produzisse para a outra, né? Que uma pegasse um produto bruto, transformasse em um produto mais refinado e elas fizessem o comércio entre si. Porque senão, todo aquele imposto que ia, né, para a metrópole já não iria mais. Então, por isso que a Inglaterra passou a restringir esse comércio. Ela diz assim, epa, não senhora, né? Você tem que fazer comércio comigo. Então, você quer vender produtos? Vai vender para mim. No teu caso, mano, você está proibida de vender tecido. Quem pode vender tecido sou eu. Tá? E Padilha, que é das 13 colônias do sul, que produz o algodão, ela tem que vender o algodão para mim. E eu vou transformar esse algodão em tecido para você comprar. Viu, Manu? Você não pode produzir tecido, não. Imagina, um absurdo desse. Tá? Era mais ou menos assim, tá? Grosso modo. Então, por que a Inglaterra não implementou uma espécie de fábrica nas 13 colônias? Porque não era vantajoso para a Inglaterra, Pedro, ter uma fábrica. Oi. Nas 13 colônias. O Brandão pediu para eu avisar que ele não vai entrar na aula porque ele nem está em casa. Certo. Então, por que não era vantajoso? Porque justamente o que trazia o lucro para as metrópoles? Era esse monopólio comercial entre as 13 colônias, entre as suas colônias e ela. Então, o que fazia? Aquela relação desigual. A colônia produz produtos brutos, como algodão, sei lá, arroz, né? Açúcar. Esse produto ele vai ser exportado e quando a Inglaterra pega esse produto, ela vai transformar nas suas fábricas, certo? Então, ela pega esses produtos, transforma na sua fábrica, elabora um produto mais refinado e vende de volta para quem? Para as colônias. Mais caro, logicamente. Então, é como se Manu ou como se Padilha vendesse algodão a um preço e depois necessitasse comprar roupa o dobro do preço que ela vendeu o algodão, em proporção. No fundo, essa relação ela é desigual, porque a riqueza, ao invés de ficar equilibrada entre as duas partes, ela pende sempre para a metrópole. Era por isso que não era vantajoso ter indústria nas 13 colônias. Era vantajoso que essa indústria ficasse na Inglaterra. Já por volta de 1650, a Inglaterra está em vapor, né? A todo vapor a sua industrialização. Então, como é? É que a Inglaterra poderia implantar uma indústria nas 13 colônias em vez de gastar com transporte até a Inglaterra, podendo refinar lá mesmo e vender da Inglaterra para as 13 colônias. Mas olha, não seria vantajoso para os comerciantes que estavam na Inglaterra. Então, os governantes, o parlamento ia perder apoio dos comerciantes se eles fizessem isso. Dos burgueses na Inglaterra, tá? Mesmo, você pensa, ele não ia gastar com transporte, né? Mas era justamente esse gasto com transporte que era vantajoso para a Inglaterra.
tá certo? Se a Inglaterra deixasse que as 13 colônias desenvolvessem uma indústria, as 13 colônias elas iriam enriquecer, elas poderiam pagar um exército forte e fazer a independência a qualquer hora e ficar livre dessas amarras com a Inglaterra. Não era vantajoso para a Inglaterra sabia muito bem disso, por isso que ela começou a restringir. Tá? E nesse sentido, a gente vai ter algumas leis que começam, né, a restringir o comércio ali na região. Laércio, tu leste a questão das leis? Você leu a questão das leis que restringiam? As leis. Seu áudio tá tipo robótico. Ah, muito bem. Acho que está cortando, não é? Tá travando muito. Tá toda assim. Está travando? Está travando muito mesmo. É a internet que está ruim. Melhorou agora? Não? Então, pra mim, tá normal? Para mim normalizou agora. Pra mim também. Deve ser, mas não tanto. Dele. deve ser a net deles. Deve ser a internet de vocês, que está um pouquinho quebrando, não é? Porque a minha caiu ainda agora. Caiu, né? Pois é, a gente está tendo esse problema de queda de internet. Mas eu vou compartilhar de novo aqui o livro com vocês. A gente vai ver algumas das leis, né? Essas leis... Estão olhando? Só travar pra mim, tio. Começou, né? Estou olhando. Sim. Olha só, a gente vai ter algumas leis que tiveram o objetivo de fazer o controle, né? A gente vai ter, por exemplo, a lei do açúcar, que é a primeira lei que tentava, de alguma forma, controlar o comércio nas colônias. Essa lei do açúcar, ela cobrava uma taxa adicional sobre os produtos produzidos nas colônias, como o açúcar, o café, o vinho, tá? Então, e mais, obrigava os colonos a comprar melaço da Inglaterra. O melaço, ele era um produto que era utilizado para a fabricação de rum, que é uma espécie de cachaça. Então, esse melaço, ele era comprado de outras regiões. Aí agora a Inglaterra obrigou, né, a ser comprado dela. Tá certo? A gente vai ter esse primeiro aqui, essa primeira lei. Depois a gente vai ter a lei do selo, que é uma lei de 1765. A lei do selo, ela obrigava o uso de selo real, como se fosse uma espécie de marca de autenticidade, né? E esse selo ele tinha que ser usado tanto nos documentos, como também nos produtos que circulassem na colônia. Penso eu na embalagem do produto, né? Na forma como o produto era tudo bem, Samara. Da forma como o produto ele era comercializado. Então, olha só, a lei do selo, ela era como se fosse uma taxação, mais um imposto, né, sobre os produtos. Isso fazia com que os produtos ficassem mais caros, tá certo? Deixa eu ver aqui quem mais está conversando aqui no bate-papo. Eu estou usando um do meu próprio quarto. É o quê? Estou usando fundo que não é real. Tá, vamos nos concentrar aqui nas leis, tá? Porque elas são importantes para a gente entender como é que vai se dar o processo de independência. Uma outra lei que a gente vai ver nesse momento é a lei que a gente chama de Tauscht, de 1767. Ela aumentou a taxação em cima de alguns produtos, como o próprio chá, o vinho, tá? O vidro, na verdade, né? O papel. Como se escreve, tia, o nome da lei? É Tauscht. Não sei se lê assim, né? Tá bom?
Essa lei, ela tá bem aqui, eu vou passar aqui, tá, para vocês. Essa aqui, ó, Lei Coatus Tauschide, de 1767, tá bom? É interessante como havia a taxação muito forte em cima do chá. Aí você pergunta, mas por que o chá? O chá era uma bebida muito, muito consumida na Inglaterra e também nas colônias americanas. Assim como o café é muito consumido no Brasil, o chá é muito consumido na Inglaterra. E também era nas colônias, nas 13 colônias, tá bom? Então, como era um produto muito consumido e tinha uma venda muito forte, então taxá-lo daria mais impostos e mais riquezas para a colônia. Certo? Sim, em muitos desenhos animados eles retratam os ingleses, tipo, tomando muito chá toda hora. E falando nisso, a gente está na hora do chá, né? Toma chá. Oi? Tipo, tá de tarde, ele toma chá, tá de dia. Ô tio, tem Escutando até o horário, Oi, Arielle? tem até aquela hora do chá. 5 horas. Sim, 5 horas. A gente já passou Claro. do horário, né? Meia hora. Lá eles ficam esperando Também meu chazinho. o relógio bater Eles devem- para tomar um chá. Mas chá é aguado. Eles devem estar protegidos contra coronavírus, que tem aquele chá lá. Que... O nome do meu chá se chama café. Não existe nenhum remédio que a gente saiba hoje que proteja 100% contra o coronavírus, tá? Eles tomam chá por cultura mesmo. Deve ser saudável, tio. A não ser que eles botem açúcar no chá aí. Não é mais saudável. Tio, Oi. mas eles tomavam bastante chá porque lá é um lugar que tinha bastante ervas para poder fazer chá. Lá é frio. É muito frio, é por conta da temperatura, né? O chá serve para esquentar. Sim. E também o chá relaxa, gente. Todo tipo de chá. Você toma um chá, você relaxa, espairece. Só aqueles dois. Eu fico relaxado. Tomar café. É, Cappuccino. Café gelado. Eu gosto de café gelado. Trabalhando e chá gelado. relaxando. certo. É bom. Toma, acho que é café. Essas novas leis que foram implementadas, a lei do açúcar, a lei do selo e essa última lei do Chile, elas foram revogadas depois, porque houve o protesto dos colonos. Oi, quem falou? Lá na Inglaterra é chá e aqui no Brasil é café. É A gente isso. produz muito café aqui. A gente se acostumou com café de tanto produzir. Essa é a relação, tá? Também a gente vai ter, eles irão ter, na verdade, a lei do chá de 1773, que aumentava a taxação sobre o chá novamente, estabelecia um monopólio comercial da venda do produto na colônia, ou seja, entre a colônia e as Índias Orientais, que faziam o comércio, tá bom? E isso levou, né, aos comerciantes de chá das 3 colônias a se revoltarem, tá bom? Então, quando há essa revolta, eles vão fazer o que a gente chama que eles chamaram de festa do chá, que foi uma espécie de insurgência, né, contra essas medidas. Então, o que aconteceu? Eles tacaram chá na água. Foi o carregamento de chá todinho da Companhia das Índias Orientais, eles jogaram na água. Isso aconteceu na cidade de Boston. Eles transformaram os peixes em ingleses, tio. Os peixes estavam tomando chá. Tomando chá, né? Imagina aquela carga de chá todinho na água. Os peixes só lá vendo a folhinha aí, comendo. Cena É. clássica. Isso aqui, gente, é uma representação, a destruição do chá no porto de Boston, tá? Uma litografia. Que mostra, é uma espécie de... Foi um motim, né? Os colonos se vestiram de nativos, indígenas, e foram jogando chá no mar, né? Então, é uma revolta, tá bom? E se fosse eu, Oi. se eu tivesse naquele tempo, eu ia nadar na água e roubar o chá. É? Só ir pra casa, tio. Vai beber o chá na água. Aí eu ia vender. Eu ia vender o chá. Tu
Tu podia beber o mar também, ele já tava já. O mar virou um chá ali, um grande chá. Não, tio, mas tá. Já vendeu o chá e o processar ele, dizendo que era um chá falsificado. O mar é um biscoito. Assim, Foi açúcar. dado pra gente. É o quê? Os jovens da época devem ter ficado tipo, ah, meu Deus, eles podiam ter dado pra gente. Pensando com E hoje, Biscoito, água e sal. se fosse hoje em dia, seria todinho em vez de chá. É, né? Gente, Estaria porque tacando esse... aqui Tá, continuando, galera. Esse processo, esse processo de motim, ele vai levar a um endurecimento ainda mais das medidas da coroa britânica em relação às 13 colônias. E aí a gente vai ter uma série de retaliações, né? A mais importante, né, foi chamada de Leis Intoleráveis, de 1774. Dentro dessas leis intoleráveis, o livro de vocês ele mostra, né, que um dos aspectos foi o fechamento do porto de Boston, né, trazendo prejuízo para os comerciantes de chá daquela região. Tá certo? Só que não foi somente o fechamento desse porto, não. Houve outras medidas que compunham a lei as leis intoleráveis, tá? Entre elas estavam a suspensão de reuniões dentro da colônia de Massachusetts, por exemplo. Tá? Houve também a proibição de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole. Houve também um acordo, né? Um acordo não, na verdade foi uma imposição de que todo julgamento de crimes cometidos em território americano ficasse a critério das autoridades britânicas. Então, a justiça passou a ser mediada pelas autoridades britânicas. As autoridades britânicas obrigavam também os colonos a darem alojamento e estadia aos soldados britânicos, aos soldados ingleses, isso em suas propriedades. Tá? Houve também a redução do território das colônias do norte para favorecer o território canadense. E também a ocupação da colônia de Massachusetts pelo exército britânico. Então, tudo isso fez com que todas esse conflito ele ficasse ainda mais forte. Tá bom? Então, os colonos que, por muito tempo, quase 100 anos, tiveram uma relativa autonomia, agora eles se viam totalmente controlados e invadidos pela metrópole. Então, que medidas esses colonos vão tomar para tentar, de certa forma, diminuir o controle da Inglaterra sobre esse território? E aí, que serão essas medidas? Aí a gente vai chegar aqui no caminho da independência. Algumas medidas podem ser citadas, tá? Como, por exemplo, eles vão criar, na verdade, ou organizar 2 congressos, que eles chamaram de congressos continentais. O primeiro foi em 1774 e o segundo foi em 1775, ou seja, um ano depois. Nesse inteirinho aí, os conflitos continuavam rolando entre as autoridades britânicas e os colonos. Tá? Mas para tentar chegar a um acordo, organizou-se esses 2 congressos. No primeiro congresso, houve a participação apenas de 12 colônias. Uma ficou por fora, não quis entrar. Tá bom? E o que se discutiu nesse primeiro congresso não foi a independência exatamente. O que se discutiu foi a possibilidade de se defender contra as exigências da metrópole, tá certo? O objetivo era limitar essas exigências. Então, uma das ações que eles tomaram foi determinar o bloqueio dos produtos ingleses. Então, a partir desse primeiro congresso, os produtos ingleses eles foram proibidos de entrar nas 13 colônias. Um outro foi a elaboração de uma petição enviada ao rei Jorge III
pedindo a revogação dessas leis intoleráveis. Só que George III não só não ouviu a petição, não só negou a petição, como também aumentou um efetivo de soldados britânicos em território americano. E esse aumento de soldados, essa estabilidade política e essa sensação de autoritarismo fez com que eles organizassem o segundo congresso. Então, os colonos, em 1775, organizam o segundo congresso continental. Aí sim, no segundo congresso, vai ter a pauta da independência, eles vão criar um exército colonial, tá certo? E também eles vão criar uma comissão liderada por Thomas Jefferson para redigir a Declaração de Independência, que foi promulgada em 4 de julho de 1776. Tá? Então, é a partir desse segundo congresso que medidas pró-independência vão começar a surgir. Então, o que defendia a declaração? Quem leu essa parte da declaração? Quando é que vai? Então, né? Raul? Raul? Tio, eu não vou poder falar aqui um tempo porque eu tô fazendo aquela coisa muito importante. E não dá pra esperar. Você está fazendo o quê? Uma coisa muito importante que não dá pra esperar. Na hora da nossa aula? Sério, tio, isso é muito importante. Vamos lá. Alguém? Beatriz Almeida, tá calada. O Elian Davi. Beatriz Almeida não tem microfone. Ah, tudo bem. Tio, o senhor pode repetir rapidinho? Assim, quando a gente vai olhar a declaração, né, que eles estavam criando aí no segundo congresso, o que defendia essa declaração de independência? Independência. Só a independência? No seu bojo, assim, o que ela dizia exatamente? O que ela queria? A gente pode até ler, tá? Tem aqui uma parte dessa declaração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. As colônias queriam romper com a metrópole. Romper com a metrópole. E elas queriam ter independência econômica, né? Que era o principal, tá bom? Ó, esse aqui é um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá certo? Nesse trecho aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam um ao outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens, exige que se declare as causas que os levaram a essa separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que o fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la, ao aboli-la e instituir um novo governo, baseando em tais princípios e organizando os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para rivalizar-lhe a segurança e a felicidade. Tá? Então, aqui, nesse trecho que eu li, a gente percebe que a liberdade, a busca da liberdade, né, ela é um fator preponderante dentro dessa declaração. Então, uma das questões não era só a liberdade com a metrópole, né, a emancipação política, mas queria também a liberdade econômica. Havia também a ideia de liberdade e direitos individuais. Todavia, isso não se aplicava a toda a população, porque não se discutiu nessa declaração de independência a questão da
abolição da escravatura, ou da escravidão, como queiram, tá bom? Só que essa declaração, ela não foi aceita exatamente, tá? Houve uma resistência por parte da coroa britânica em aceitar essa independência. Então, durante uns 10 anos, gente, houve um conflito muito grande entre as duas partes. Então, foi uma década, mais ou menos, de conflito, e que, nesse momento, começou a haver várias alianças, né? De um lado, os ingleses, né? Implementando ali os seus exércitos para lutar contra os revoltosos, e os revoltosos, no caso, os colonos, se aliaram aqui à França e à Espanha, que eram inimigas, né, da Inglaterra, e passaram a lutar contra a Inglaterra. E quem estava na liderança é o famoso George Washington, que será, mais tarde, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Tá? Aí, esse conflito ele se deu, né, até o Tratado de Paris, de 1783. Esse tratado é que estabelecia o fim da Guerra de Independência, né? E aí os Estados Unidos tornam-se independente. Em 1787 é promulgada a primeira Carta Institucional Americana e em 1789 George Washington, torna-se o primeiro presidente dos Estados Unidos. Mas não foi fácil esse processo de independência, né? Muitas pessoas morreram, né? Houve conflitos sanguinários no território americano, tá bom? Por conta desse processo de independência. Quem não ganhou com esse processo de independência foram os negros, né? Os negros, principalmente os escravizados. Nas colônias do Sul ainda continua a escravidão. Muitos negros lutaram em favor dos colonos, mas não tiveram a sua liberdade concedida, tá bom? Então, muitos provavelmente lutaram em favor, pensando que iam ter liberdade assegurada e não tiveram, continuaram sendo escravos. Então, nessa briga entre colônia e metrópole, quem não saiu ganhando de um lado foram os negros escravizados e a população negra que ia crescendo nos Estados Unidos. Né? Ela continuou sendo dominada. Gabriel me perguntou quando voltaram as aulas. Gabriel, eu penso que a partir do dia 15 começa o processo de volta, mas eu não sei exatamente uma data específica para nós voltarmos à sala de aula, tá certo? A Arielle está me dizendo que a internet dela está muito lenta. Realmente, a gente está tendo um problema com a internet. Algumas estão muito lentas. Pelo que eu soube, o colégio disse que quando voltasse, ia ser diferente. A gente ia ter recreio separado. Ia ter aula só alguns dias na semana. E hoje a gente vai ter as provas ainda em casa ou no colégio? Olha, a prova que vocês farão na próxima semana, não é isso? Não vamos ter mais recreio. A gente vai ter, eu acho que vocês farão em casa, tá bom? Essa questão do recreio, que está relacionada à volta, eu não sei informar vocês, certo? Tio, eu sei, tio. Eu só não me lembro direito. Minha mãe foi na reunião lá no colégio. Sim. Aí disseram pra ela que quando voltasse, ia ser todo mundo separado do recreio. Não ia ficar ninguém junto assim. Eu sei. Eu entendi. É pelas turmas, né, tio? Sim. Mas eu queria tanto chegar e dar um abraço no tio. Mas por enquanto os abraços eles vão estar limitados, tá bom? Não vai ter nenhum Não vai ter. Quando a gente voltar, a gente não vai poder estar esse contato como a gente tinha antes, tudo bem? Tio, mas o negócio do ombro é meio esquerdo, porque assim, chega uma pessoa com coronavírus, cumprimenta com o ombro, pra dizer que não pega com a mão. Aí tem uma coceira no ombro, a pessoa coça, ombro não, com o cotovelo, coça o cotovelo, aí passa pra mão. A pessoa vai, tá com uma coisa no olho, vai e tira, toca no olho. Passa no nariz. Qual é a lógica disso? Usar luva, né, tio? Usar luva. Gente, vai cair e vocês voltem. Tá bom? Beleza.